você vai perceber que às vezes você vai ser o teto. Mas se você reconhecer que você está no seu nível de incapacidade por falta de conhecimento, por falta de treinamento, por falta de liderança, por falta de experiência, você pode romper. Olá, meu amigo, meu irmão, sou o pastor Cláudio Peragini, esse é o podcast da Igreja Quírios, aqui na Lapa, São Paulo. Se você não conhece a Quírios, quero te convidar para vir conhecer a nossa igreja. Esse é um podcast de liderança. Eu tenho feito há 5 anos entrevistas, conversas com vários líderes, vários empreendedores, falando sobre liderança. E hoje eu tenho um tema especial, mas antes de falar desse tema, quero te pedir uma coisa. Indica o nosso podcast para alguém. Porque quando você indicar para essas pessoas, você manda para alguém, você está ajudando a gente a circular em uma boa comunicação, um aprendizado importante, algo que é relevante para a nossa vida. Hoje tem um tema legal. Estava assistindo um podcast outro dia de 2 líderes fantásticos. Não sei se você já ouviu falar deles, um deles é, claro, não é muito conhecido, acredito que você já tenha ouvido falar, John Maxwell, de um lado, e o outro era o David Ramsey. São 2 líderes incríveis. O David Ramsey trabalha com questões financeiras, finanças, treinamento de pessoas, recuperação de vida financeira das pessoas, David Ramsey. E o pastor e líder John Maxwell é um dos maiores escritores aí de liderança, não sei, tem dezenas de livros escritos sobre liderança, mas um dos mais conhecidos, as 21 regras irrefutáveis da liderança. E eles estavam fazendo uma entrevista, eu falei, não posso perder esse negócio, essa conversa, e eles estavam discutindo lá, muito legal, tal. De repente entrou uma pergunta no ar, era um programa tipo de rádio, assim, e gravado como se fosse um podcast, mas na rádio, e entrou uma pergunta de um ouvinte. E a mulher perguntava que havia uma pessoa da empresa dela, que foi crescendo com a empresa, foi crescendo, que agora chegou num ponto onde que a empresa cresceu mais e precisava de uma liderança maior, mas que aquela pessoa seria, então, teoricamente, a responsável de ser a próxima, a receber a próxima promoção. Mas que ela não via capacidade naquela pessoa de receber a próxima promoção e que isso poderia prejudicar, e então eles citaram esse livro aqui. Querido, esse livro aqui é o Princípio de Peter. Esse livro aqui, deixa eu ver aqui, ó, deixa eu só confirmar para você, para não falar bobagem. Mas esse livro aqui foi escrito na década de essa é a segunda, terceira ou quarta edição, né, mas é de 2003. Mas eles falaram que o livro foi escrito em 1970. Eu queria ver se eu achava aqui esse livro em 1970 aqui. Mas eles falaram que foi em 1970. E eu comprei o livro. Eu achei num sebo. Eu fiquei tão feliz que eu achei num sebo. Sim, eu vou falar um comentário rápido. Primeiro, antes de explicar o que é o princípio de Peter, já vou falar. Mas eu achei num sebo e fiquei tão feliz que eu achei num sebo. Em português ainda, gente, em português. O que é a história? Eu não gostei tanto assim de tudo que ele fala, mas o princípio é interessante. E eu vou explicar por que eu não gostei. Qual é o princípio? O princípio de Peter é o seguinte. Todo mundo vai ser promovido até ao seu nível de incompetência. Olha que coisa interessante. Ou seja, você vai sendo promovido até o nível de incompetência. E todo mundo vai chegar no nível de incompetência quando chegar no máximo da sua promoção. Quando essa pessoa chegar no máximo da promoção e ela não conseguir produzir mais, ela não conseguir avançar, não conseguir crescer mais, ela vai se tornar então uma pessoa que vai estar num cargo, né? Ela vai estar executando aquele cargo, mas ela vai ser incompetente para ser promovido para um próximo cargo. Qual que é a ideia dele? A ideia dele é o seguinte, chega um teto, a gente sempre vai ambicionar promoções, sempre vai querer ser promovido. E graças a Deus por isso, porque você tem que querer crescer, né? Então a gente vai sempre desejar ser promovido. Só que chega uma hora que a gente é promovido até um certo ponto que a gente não consegue mais produzir nada novo, não consegue executar a tarefa. Então a ideia dele é o seguinte, você tem um cara que é um bom gerente, e ele consegue gerenciar bem algumas pessoas e algumas equipes. Mas quando você promove ele para diretor, ele se torna um mau diretor. Como é que um cara que era um bom gerente não pode ser automaticamente um bom diretor? Porque a função do diretor requer outras competências que o camarada não tem, mas ele tinha como um bom gerente as competências de um gerente. Um exemplo mais claro disso, você tem um excelente vendedor, o cara é maravilhoso, o cara vende muito,
Então você imagina que se você colocar esse bom vendedor numa gerência, ele vai promover todos os gerentes, todos os vendedores a se tornar um vendedor no nível que ele era. E não é isso que acontece. Porque ele era um bom vendedor, mas ele não tem a habilidade de um bom supervisor ou de um bom gerente para treinamento, para conexão, para levar essas pessoas a se tornarem um bom vendedor. Ele sabia vender, mas ele não sabia ensinar, ele não sabia liderar, não sabia administrar, não sabia fazer nada dessas coisas. Então isso ele chama de um nível de incompetência. Então é interessante porque a gente sempre quer crescer, a gente quer avançar, isso é legal. Eu também gosto de crescer, avançar, e a minha mentalidade sempre é uma mentalidade de crescimento e de avanço. Mas eu entendi que vai chegar uma hora que o avanço vai parar. E quando o avanço para, você começa a culpar os outros. Você começa a culpar a sua empresa, você começa a culpar o governo, você começa a culpar a situação econômica do país. E, na verdade, muito provavelmente você entrou num nível de incompetência para subir para um próximo patamar. Eu já falei um pouco disso de uma forma diferente. Antes de conhecer o princípio de Peter, eu falei sobre você é o teto, lembra? Então você começa a se sabotar, você começa a buscar missões enganosas, você tem crenças limitantes. E é interessante que ele conta, por exemplo, um exemplo de uma missão enganosa, é que às vezes o camarada foi promovido até um certo ponto e ele fala de um diretor de uma faculdade, que era um excelente professor, o cara era um bom professor, maravilhoso, mas foi promovido a diretor. E ele não tinha habilidades nenhuma para ser diretor, então ele começou a ficar preocupado com o jardim. Ao invés de ele se preocupar com a educação, com os professores, com os alunos, com a função educacional da faculdade, ele não tinha competência para tratar disso, ele não tinha condição de falar sobre isso, então ele desvia a atenção e começa a se preocupar com o jardim, porque aquilo é mais fácil de trabalhar. Cara, isso foi tremendo. Por quê? Porque eu me lembrei de uns anos atrás que isso aconteceu comigo. Eu vou contar para você. Quando eu tinha mais ou menos 1000 membros aqui na igreja, eu entrei no meu pico de incompetência. Só que eu não conhecia nada disso, eu não sabia que eu era o teto, eu não sabia que eu era o fator limitante, a incredulidade, né? As crenças limitantes minhas, as minhas autossabotagens estavam atrapalhando, tudo isso. Na minha cabeça, a gente chegou num teto, tínhamos mais ou menos umas 1000 pessoas, e eu me lembro que eu comecei a procurar, ao invés de eu me focar, né, no treinamento, no crescimento das pessoas, eu percebia que eu não tinha mais habilidade, parecia que eu não tinha mais condição de avançar. Então eu cheguei no meu teto. E aí quando eu cheguei no meu teto, eu fui buscar coisas limitantes, missões enganosas, né? Não, nada errado, mas, por exemplo, ao invés de me preocupar em treinar as pessoas, em gastar tempo com as pessoas, eu ficava mais preocupado em estrutura, em como que a gente podia melhorar a estrutura. Então, estrutura, porque estrutura não reclama, né? Comprar som, comprar equipamento, isso é tudo importante, a igreja precisa, mas nada, não tem desgaste, né? Você não tem, entende? Não tem como você fazer as coisas, né? Você não tem rebate, não tem troca, você vai lá e faz, ponto, acabou, tá tudo certo, tá. Pessoas precisam de desenvolvimento, pessoas precisam de liderança maior. E foi interessante que quando eu li esse livro, eu lembrei muito disso, que a gente começa às vezes a procurar outras coisas para esconder a nossa falta de capacidade. Então, ao invés de você estar preocupado em treinar os seus líderes, ao invés de estar preocupado em ter tempo com as pessoas, você está preocupado com a fitinha que precisa ser colocada, que não deixa eu até ser um pouco mais calmo agora, calma, não fica nervoso, não deixa de ser importante. Né? Mas aí na teoria dele, aí ele vai para o extremo, foi a parte que eu não gostei. Ele vai para o extremo que fala assim, que então tudo vai chegar no nível de incompetência, vai crescer, até uma hora que começa a ter o tal do overload que eu falei, né? Dos excessos, da demanda tão grande que não consegue mais ter competência para fazer. E talvez a gente esteja vendo isso hoje, por exemplo, na aviação, né? Nos pequenos portes, dos pequenos aviões, onde cresceu tanto que não tem competência agora para fazer revisão, para cuidar, para fazer. E na teoria dele, então, por exemplo, muitos líderes de empresa,
Muitas pessoas que foram promovidas até o cargo da presidência, hoje eles não estão sendo presidentes, na verdade eles estão no nível máximo da incompetência deles, não dá para ir para outro lugar, não dá para crescer mais, a empresa não vai crescer, e eles vão desenvolvendo ali meios de se manter naquele poder sem ter nenhum tipo de resultado efetivo. Bom, acho que deu para entender. Eu tentei resumir aqui, é um livro da década de 70, uma linguagem diferente, mas uma coisa interessante que me chamou a atenção é que ele não abordou, em momento nenhum do livro dele, como que então eu venço isso, né? Tá bom, eu cheguei no meu nível de competência aos 1000, mas como é que eu rompi isso? Como é que eu deixei de ser o teto? Como é que eu aumentei a minha competência para subir para um próximo nível? E aí que vem a parte que eu quero falar com você. Todos nós vamos crescer até um nível de competência, isso eu concordo com ele. Vai chegar uma hora que você vai parar de crescer porque você chegou no seu nível de incompetência, você não consegue mais avançar, você não tem as ferramentas. Mas eu acredito, e eu espero que você acredite nisso também, que a gente pode aprender. Que a gente pode perceber que está nos faltando algumas habilidades na liderança, na comunicação, no resolvimento de conflitos, na própria questão técnica, coisas técnicas que a gente não sabe. No meu caso, por exemplo, a minha dificuldade de liderança naquele momento, foi para aí que eu comecei a estudar muito a liderança, né? Estava sendo um dos fatores da minha incompetência, porque eu não conseguia transmitir uma visão, eu não conseguia engajamento, eu não conseguia trazer as pessoas para perto de mim. Então isso era mas até os 500 era muito fácil, tranquilo, tranquilo. Mas 1000 muda um pouco as coisas, né? E quando você vai para 2000 muda um pouco mais, e quando você vai para 3000 um pouco mais, e quando você está quase nos 4000 muda um pouco mais. Então a gente precisa entender que cada uma dessas demandas que a gente está buscando de crescimento vai nos levar a um nível de incompetência que a gente vai precisar crescer no conhecimento, crescer na sabedoria, crescer no entendimento das coisas. Então, por exemplo, às vezes dentro de uma área que você cresceu, você se tornou o diretor da sua empresa agora, e você é um excelente gerente, mas talvez agora você vai precisar entender de visão, de direção, de cuidar de pessoas, de gerenciamento, de prestação de contas, de treinamento de pessoas. Isso vai ser importante para que a tua empresa possa continuar crescendo e você também possa desenvolver um trabalho que tenha grandes resultados. Então, isso é uma coisa que me chama a atenção, porque no livro ele não fala como que você sai disso, ele fala que todo mundo vai chegar ao grau de competência. E aí eu concordei com ele no final do livro, que vai chegar uma hora realmente que você vai chegar no seu máximo, né? No seu máximo, infelizmente, eu não gostei disso, mas no final eu tive que dar o meu braço a torcer. Eu não acho que cheguei no meu ainda, mas vai chegar uma hora que eu não vou ter mais capacidade de absorver todo o conhecimento ou todo o aprendizado necessário de liderança que preciso para chegar no próximo passo. Infelizmente, todo mundo tem uma capacidade, e eu tenho a minha também, e você tem a sua. Mas o que eu acredito mesmo agora, e por isso que eu trouxe esse tema para você, é que se você parou de crescer e você entrou num pique lá, que você está sentindo que você é o teto, que você entrou num momento que você começou a desenvolver, não consegue mais avançar porque você entrou num processo de incompetência, você recebeu uma promoção agora e ao invés de estar recebendo elogios como você recebia antes, agora você está recebendo muitas críticas e feedbacks ruins, então eu quero te trazer uma esperança. Legal, isso é sinal que você chegou numa barreira, você chegou num teto e você talvez seja o teto e não a empresa que está te perseguindo e não as pessoas que não estão te valorizando e não as pessoas que são chatas, que estão te cobrando demais, mas é porque você chegou no momento. Então a primeira coisa eu acho que é você reconhecer isso. A segunda coisa é que é bem a boa notícia, você pode crescer. Eu não acho que o primeiro nível de incompetência das pessoas é o máximo delas. Eu acho que a gente como eu parei lá nos 1000 e demorei para sair dos 1000, e acho que antes dos 1000 foi os 200, meu nível de competência chegou nos 200 e foi o momento mais difícil para mim para romper os 200, porque faltava muita competência, né? Foi a primeira vez que eu entendi
que eu não era um líder nato, né? Porque a vida inteira me chamavam de líder nato. E, na verdade, eu era um líder, mas eu precisava aperfeiçoar minha liderança. Então, é interessante que eu acredito que esses primeiros tetos que a gente passa, eles mostram que precisamos ser capacitados, sim. Mostram que você precisa desenvolver uma liderança maior, sim. Mostra que você chegou numa barreira, que você não está conseguindo romper essa barreira, sim. Mas ela não é o limite. Você pode romper isso. E como que a gente rompe isso? A gente tem que ter um método de crescimento. A gente tem um método para aprender as coisas que essa nova barreira nos implica. Então, por exemplo, antigamente você era um executor lá no seu trabalho, você produzia, você fazia o seu serviço bem, mas agora você se tornou o dono da sua empresa. Concorda? Você cresceu, agora a empresa pode ser pequena, mas ela é sua, você que vai trabalhar. Só que isso demanda que você tenha outras habilidades que você não precisava ter quando você era um funcionário. E aí você vai perceber que às vezes você vai ser o teto, porque você não sabe de finanças, você não sabe de lei, você não sabe de organização, você talvez não sabe de contratação, não sabe de RH, tantas outras coisas que vão ser necessárias agora. Então, mas o fato de você não saber e você vai patinar um pouco no começo, mas se você reconhecer que você está no seu nível de incapacidade por falta de conhecimento, por falta de treinamento, por falta de liderança, por falta de experiência, você pode romper. E é isso que ele não fala no livro. Embora eu concordo com ele, que vai chegar uma hora que vai chegar um tamanho que todo mundo já... Tem gente que vai... O tamanho dessa pessoa sei lá, milhares e milhares de empresas e coisas, e tem gente que o tamanho é uma pequena empresa, uma lojinha. Infelizmente é isso. O que eu quero explicar é que se você está no primeiro ponto aqui, ou segundo, ou terceiro, ainda dá para romper, ainda dá para avançar e vencer o seu nível de pressão. E aí vem a questão de competência. Qual é o como, né? Como é que eu faço isso? Bom, primeiro eu acho que você tem que ter um método de crescimento. Você precisa descobrir como é que você aprende. Segundo, você precisa fazer uma análise de quais são as áreas importantes que você tem mais patinado, mais problemas. Porque são essas áreas que estão dando sinal da sua incompetência. Relacionamento, crítica. Geralmente as pessoas reclamam da gente de coisas que a gente pode melhorar, né? Eu me lembro que nessa época eu recebi algumas críticas, muito duras até, que não precisavam ser tão duras, tá, gente? Tem gente que é cruel mesmo. Infelizmente tem gente que é muito cruel. Mas que foram importantes para mim, Eu me lembro de uma crítica que eu recebi que foi mais ou menos assim. A pessoa falou assim, porque a gente crescemos, tem muita gente, a gente não tem mais conexão, não tem mais amigos, e as pessoas aqui que estão chegando não estão sendo muito discipuladas. E era uma crítica, vou ser sincero, verdadeira. Na época era, hoje é muito diferente, mas na época era assim. E aí a resposta que eu dei foi muito importante. Eu falei, então vamos vender uma igreja. Ou seja, vamos fechar a porta e vamos embora. Vamos sair aí. Vender não era só uma força de expressão, né? Não tinha nada a ver. Quer dizer, o que eu queria dizer assim, vamos abandonar o barco e vamos embora porque a gente chegou nesse nível. E, na verdade, foi importante ter recebido essa palavra porque ela me impulsionou a buscar o conhecimento que eu precisava para trazer a resposta. E aí você vai aprender como? Então, primeiro, o método de conhecimento. Entenda que eu falei vender, agora não mais pensei nisso, não mais passou na minha cabeça. Era só uma expressão para chocar pessoas, assim, então vamos embora, não é assim, né? O ministério é um filho, né? Você vai criar esse filho e vai cuidar dele para o resto da vida. Quando a gente entendeu isso, então a gente tem esse método. Primeiro você vai buscar crescimento, método de crescimento para a sua vida. Segundo, você precisa localizar as áreas que você está sendo mais criticado, que são as áreas que estão gerando teto para você. Em terceiro lugar, aí vem uma coisa, tem gente que já está no nível superior, que já chegou no teto em cima. Tem gente que tem uma família mais equilibrada que a sua, tem gente que tem uma vida financeira mais organizada, tem gente que ganha mais que você, ou ganha menos, mas um pouco menos, um pouco mais, mas que consegue mais resultados que você. Tem gente que tem um ministério maior, tem gente que tem uma empresa maior. Isso não quer dizer que ele sabe tudo, que ele é melhor que você. Já escutei muitas vezes, mas aquela pessoa não me representa. Isso quer dizer que ele tem uma experiência, ele tem um aprendizado, ele tem coisas que ele sabe fazer, que ele fez ele romper aquilo que você não está conseguindo romper. Então, eu me lembro que o Jack Welch, né, aquele que foi o presidente da General Electric, né, ele disse o seguinte, você precisa aprender com o sucesso dos outros. E essa foi uma chave para mim, porque aprender com o sucesso dos outros não é copiar o outro, não é fazer o que ele está fazendo, não é adquirir o método para você, não é isso. É você entender que existem coisas que ele está fazendo que são importantes para essa nova fase que você chegou.
Por exemplo, então eu aprendi nessa fase, que foi que a gente teve um grande crescimento depois, que cultura era importante. E aprendi com um grande congresso, onde um grande pregador estava, uma igreja grande, explicou sobre cultura, né? Aprendi que quanto mais a igreja cresce, e aí a gente já estava com mais ou menos 1.500, 2.000 pessoas, quanto mais a igreja cresce, mais a gente tem que ter relacionamento. E eu me lembro que o pregador de uma mega igreja americana, ele falou assim, a palavra pode ser o tijolo, mas o cimento é o relacionamento. Então, o que gruda, o que guarda, o que faz as pessoas permanecerem na sua igreja é o relacionamento. Palavra chave, né? Então não adianta eu crescer o relacionamento ser pequeno, eu preciso desenvolver relacionamento, eu preciso criar oportunidades para a igreja crescer no relacionamento. E essas aí eu preciso saber como criar um relacionamento, uma igreja tão grande, como eu vou criar um relacionamento. Então essas chaves vão fazer você sair da sua incompetência para entrar num nível de competência de novo, onde vai gerar a vida até que você vai chegar num ponto teto, e nesse teto você entrou num nível de incompetência de novo, então você vai precisar aprender as chaves desse novo teto para poder entrar num outro nível. Então, qual é a boa notícia então? Né? Eu estou falando de tudo isso, Cláudio, qual é a boa notícia? A boa notícia é essa, é que você precisa entender que hoje as coisas podem estar paradas na sua vida, porque todos nós, inclusive eu e qualquer outra pessoa, já chegamos num ponto na nossa vida que o nível de competência chegou. A diferença é que algumas pessoas vão vencer, vão procurar gente que rompeu o teto, vão andar com pessoas que estão em outro patamar, e aí entra aquela história, você é a média das 5 pessoas que você anda, vão procurar respostas em outras pessoas que tiveram experiências e que venceram, vão aprender, vão buscar conhecimento, vão fazer cursos, especializações em áreas que eles precisam para esse crescimento e vão romper esse teto e vão crescer até o seu próximo nível de incompetência. E você talvez não acredite nisso e foi procurar a missão enganosa, né? Ao invés de cuidar daquilo que precisava ser cuidado, como aquele diretor de escola, ao invés de cuidar dos alunos e do ensino, do que estava sendo ensinado, foi cuidar do jardim, perguntar por que o jardim não era com as plantas rosas, tinha que ser amarelas, e deixa tudo pegando fogo lá, porque você já não sabe o que fazer ali. E eu já fiz isso. E hoje eu entendo que foi importante entender por que eu fiz isso, porque eu cheguei um momento que eu não tinha mais como ensinar, que eu não sabia como treinar, eu precisava buscar outras coisas que fossem importantes. Algumas dessas missões eram relevantes, como eu falei, estrutura, a gente precisava de estrutura na época, mas acabou se tornando às vezes um ponto fraco. Ao invés de eu me desgastar com as pessoas que precisavam crescer, eu me desgastei com as coisas que precisavam ser feitas. Tudo bem que logo depois Deus me trouxe de volta, me mostrou o que eu tinha que fazer, e eu fui aprendendo e fui fazendo. Bom, mas e aí se você chegou num ponto do seu limite, né? Não vou usar a palavra incompetência, que eu achei muito forte no livro, mas eu usei porque foi o autor que usou, né? Mas se você chegou nesse ponto do seu limite, o que você faz agora? Como é que você vai fazer? Busca crescer. Não tem nada que você não possa aprender. Dificuldades. Eu sinto que, por exemplo, agora eu estou num momento que eu preciso romper algumas coisas na minha vida. E eu tenho orado por isso. Eu tenho falado, Deus, me ajuda aqui a aprender sobre isso. Eu preciso entender mais sobre isso. Eu não tenho entendido. Por exemplo, a gente está vivendo um momento hoje da quebra da industrialização, do aumento na mudança, né? O mundo mudou radicalmente depois da pandemia e tem coisas que eu não consigo entender. A liderança mudou, a organizacional mudou, os sistemas mudaram. A gente precisa entender. Então, eu tenho orado, Deus me ajuda a entender esse sistema. E você também pode fazer isso. Eu creio que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes o primeiro limite que a gente chega de incompetência, para alguns é a gerência, para alguns é uma empresa de médio porte, para alguns é uma empresa de grande porte, ele chega num ponto ali que você estaciona. E é nessa hora que a gente tem que procurar se Deus não tem mais para nós. Porque às vezes ele tem e a gente precisa buscar ferramentas para crescer. Bom, espero que esse podcast tenha ajudado você. Ele me ajudou bastante, esse tema. Se você quiser ler o livro também, é um livro, ele não é muito legalzinho não, tá? Ele é um livro bem da época dos anos 70 mesmo, né? Mas se você quiser ler, está aqui, ó, O Princípio de Peter, acho que só acha em sebo, ele era da editora Campos, vale muito a pena a gente dar uma olhada nisso e saber sobre isso. Deus abençoe sua vida. Você tenha um dia maravilhoso, uma noite abençoada, uma tarde cheia de graça. E se você está assistindo esse podcast, indica para alguém, porque tem alguém que vai precisar ouvir isso aí. Tenho certeza que vai ser benção. E tudo quanto você fizer, prosperará.